Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast com calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio de O Segundo Trabalho de Hércules. O meu nome é Duarte e eu sou o Sérgio. E hoje vamos ter um programa super divertido para nós. Quer dizer, todos os programas são sempre divertidos para nós. Eu digo sempre isto. Espero aqueles talk shows que as pessoas dizem: pá, sim, este é o melhor talk show de sempre, vai ser o melhor entrevista que eu uma vez tive. Eu adoro este convidado. É que tu usas sempre a técnica do suspense. Nunca dizes aos espectadores, aos ouvintes, o que é que vamos tratar hoje. Se a gente deixasse isto só nos últimos vamos estar 45 minutos só em suspense e depois a série 2 e acaba. Não. Isso também tem muito a ver com a série 2, com o que nós vamos falar. Podia ter um final, mas não terá um final. Nunca mais vais fechar isto. E estamos a falar do quê? Podes ser tu a introduzir. Hoje vamos dedicar isto ao Regresso ao Futuro. O primeiro filme de 1985. Realizado pelo Robert Zemeckis, produzido pelo Steven Spielberg. Exato. E depois vamos deixar a segunda parte de 89 e a terceira parte que é de 1990, que é assim vamos fazer render o peixe mais tempo. Okay. Mas hoje dedicamos à primeira parte ao filme de 1985. Ok, combinado. Então, a primeira pergunta é: onde é que tu estavas quando viste a primeira vez o Regresso ao Futuro? Não faço ideia. Não tenho... Não tens memória? Não tenho memória da primeira vez que vi o Regresso ao Futuro. Eu tenho memória e memorizo muito bem esse dia, porque um dos meus primeiros filmes crescidos que vi foi o Star Wars. Já sabes, não é? O Regresso de Jedi. Pensei que quando dizias isso era tipo Kramer contra Kramer ou alguma coisa. O primeiro filme de adultos. Sim. Normalmente eram aqueles filmes que os pais viam no sábado à tarde. Mas não, meus pais não viam esses filmes. Meus pais viam, minha mãe via esses filmes, mas eu considerava os filmes para adultos, porque eu, quando vi o Star Wars a primeira vez, tinha 4 anos, talvez. Fui ao Nimas. Ao Condes. Mas o Regresso ao Futuro, foi o segundo filme que eu fui ver. Eu lembro do meu pai fazer essa apresentação do filme. Vamos ver um filme muito giro, tem esta música que passa na rádio, etc e tal. E eu fui ao antigo e extinto Gemini, que ficava ali perto de Intercampos, perto do Rego. E foi uma sessão da noite, que ainda é uma coisa ainda mais novidade para mim. O meu pai dizia: mas achas que aguentas ficar tão tarde? Isso. Tinha uma prima que tinha vindo da terra da minha tia, que era de Severo de Voga, e nós fomos ao cinema então ver o Regresso ao Futuro. Então lembro-me de fazer aquele caminho a pé até ao Gemini, ir à sala de cinema e ver pela primeira vez o Regresso ao Futuro. E fiquei tipo: este é o meu filme que vi, adoro este filme, adoro o carro. Conheci já o ator de outras séries e lembro-me, depois de voltar para casa, de fazer aquilo que o meu pai disse: pá, não digas à tua mãe que a gente atravessou a estrada, que era um sítio, que é a Avenida da República, que na altura dava para passar a pé. Pá, o meu pai disse: não digas isto à tua mãe, mas vamos passar aqui a Avenida da República a pé, uma ponta à outra. E sempre que eu olho para a Avenida da República, precisamente para esse sítio, eu lembro perfeitamente de estar a passar. Devia ser tardíssimo. Quando digo tardíssimo, devia ser assim, tipo, devia ser umas 10 da noite ou 11 da noite, eu passar a estrada já com poucos carros, cheio de medo de ser atropelado. Por isso essa tem uma recordação que tem vários caminhos, mas lembro-me perfeitamente quando vi no Gemini, numa ação da noite, e andar a cantarolar a música durante quase toda a minha vida depois. Eu diria que não vi o filme no cinema. Eu diria que em 85 nós tínhamos 5, 6 anos. E nessa altura ainda ia muito ao cinema para ver os filmes para as crianças. Eu ia ver o Robin Hood da Disney, não é? As reposições do Pinóquio, e depois também o Howard the Duck e essas coisas. mas eu acho que não fui ver o primeiro filme ao cinema, mas o filme depois tornou-se tão presente. É o filme que eu mais vi destes filmes da nossa geração, que eu perdi completamente o rastro onde é que ele começou.
Mas eu sei que para a história que nós temos aqui para contar, ele interessa-nos porque quando nós nos conhecemos em 1989, estreia o segundo filme e portanto o Regresso ao Futuro volta a estar muito visível. Sim. Provavelmente terá passado na televisão. Tu e eu e o Tiago, por causa do segundo e depois do terceiro filme, voltamos a falar muito sobre o Regresso ao Futuro, e portanto eu pelo menos daí em diante lembro-me de viver sempre com o filme. Ok. Eu lembro-me de nós no externato andámos a competir uns com os outros quem tinha visto mais vezes. Eu lembro-me na altura tinha visto já, mas é engraçado, quando éramos miúdos nós recordávamos quantas vezes é que vimos as cassetes. Eu vi aquele filme já 10 vezes ou já 15 vezes. Eu lembro-me de ter chegado ao externato e estávamos a falar, eu lembro de estar a pensar tipo, agora é que eu vou bater nestes gajos todos, porque já vi 15 vezes e tu saíste com um número tipo 20. E eu, 20 vezes, eu tenho que vir mais vezes estes 5 vezes, e portanto estar a fazer a aritmética da conta de, ok, se o filme demora 1h30, em média, para ver mais 5 vezes eu tenho que perder tipo 3 horas, para ver 4, por isso são 6 horas, 7 horas e meia de filme. Na altura era uma coisa impensável. Hoje em dia nós pensamos que 7 horas e meia de filme é o quê? São 2 Senhor dos Anéis. E a gente já viu os 3 ponta a ponta com as versões alongadas e não nos queixámos muito. Mas na altura, eu lembro-te de bateres-me, ou seja, 5 vezes o filme, 5 mais vezes que eu, fiquei tipo, bolas. Mas para mim era mais fácil ver o filme mais vezes do que tu. Pois. Tu conseguias ver mais vezes o Regresso ao Futuro 2 porque tu tinhas tinha a cassete, sim. E eu tinha a cassete do primeiro, portanto eu tinha a vantagem que às horas de almoço podia sempre ir vendo o filme. Mas vamos regressar aqui a um ponto. Eu lembro-me que o Michael J. Fox era dos atores que eu e o Tiago João mais vezes mencionávamos como sendo o nosso ator favorito. Sim. E eu vinha muito fresco da memória do Luby Jovem, que acho que foi Sim. Eu gostava de ver o Family Ties, o Quem Sai aos Seus, aquela série em que o Michael J. Fox, para quem não sabe, que é o Marty McFly, acho que não há ninguém que não saiba, mas o Michael J. Fox estava a fazer o Quem Sai aos Seus quando é convidado para ir substituir o Eric Stoltz nas filmagens do primeiro Regresso ao Futuro, e para nós o Michael J. Fox era o Luby Jovem, o Alex Keaton. E tu tinhas essa mesma ideia de que ele era o ator que tu... Não era um bom ator, porque eu acho que era o nosso ator, porque era um ator jovem e tinha sempre aquele glamour de juventude. Ou seja, nós quando éramos miúdos tínhamos 2 atores que seriam os mais parecidos com aquilo que a gente gostava e idealizava quando crescêssemos. Era Michael J. Fox e o outro era o Ferris Bueller. É que nem sequer era o nome do ator, era o Ferris Bueller, ponto final. E nós que era o Matthew Broderick. Exatamente. Mas acho que dos filmes, aquele do War Games e por em diante, é sempre um filme interessante. Mas o Michael J. Fox tinha aquele lado um bocadinho mais de comédia e já tinha feito alguns filmes com um tom mais animado, mesmo no Quem São os Seus, no Family Matters. Eu digo também que para mim eu só compreendi o Rei dos Gasteiros, ou o Ferris Bueller's Day Off, mais crescido. Para mim nunca seria, eu não creio que uma criança com até aos 10 anos pudesse perceber inteiramente o instinto do Ferris Bueller's Day Off. Tu tens tens um crescimento com o personagem, ou seja, tu vês a primeira vez a personagem e achas que a personagem gira e fixe e queres ser como um gajo fixe. Depois começas a perceber as nuances quando ganhas uma certa adolescência, e depois quando chegas a uma fase já com uma adolescência mais desenvolvida, começas a perceber tudo o que está por trás e todo. Primeiro é só a paródia do Rei dos Gasteiros. E depois a segunda é a paródia do gajo ganha a miúda, e depois o terceiro é um amigo do gajo tentou-se matar na piscina e o amigo do gajo tem uma depressão super grave, por isso a qualquer momento o gajo pode ver o gajo enforcado na garagem do pai. Mas o Michael J. Fox não tinha sempre a parte mais graciosa, tanto no Family Matters como no Luby Jovem. Family Ties, Family Matters. Havia uma série chamada Family Matters? Não. Na banda desenhada é um livro do Frank Miller.
Do Frank. Ou do não, Will, do Will Will Eisner. Eisner, exatamente. Não, o Family, qualquer coisa. Pronto. Mas o Michael J. Fox era sempre muito. Eu tinha o Lombi Jovem também, tinha visto o Lombi Jovem, tinha gostado imenso do filme. Ao ponto que quando nós começamos a jogar basquete na brincadeira, nós assumíamos muito o lado do Lombi Jovem, tipo, e fazer tipo, e agora? Tipo, sabes, isso que lado um bocado de mauzão e que se podia transformar em lobisomem. E eu tinha todo o passado em brincadeiras de ser um lobisomem, que a gente está a falar mais tarde. Mas eu sempre tive um grande carinho pelo Michael J. Fox, como toda a gente sabe, o problema de saúde dele. Eu lembro de ter ficado, não é abalado, mas fiquei bastante triste ao saber a notícia, sobretudo na altura. Ter Parkinson não era propriamente uma coisa fácil. Eu lembro, fiquei muito abalado. Eu lembro na altura ele estava a fazer uma série que era o Spin City, acho que era assim uma coisa assim, que tinha um logotipo que era uma tampa de esgoto que se mexia. Eu lembro na altura de estar a ver essa série, e foi na altura quando saiu o problema da doença dele. Ou seja, não sei se a série ainda estava a passar nos Estados Unidos, mas estava cá a passar em Portugal, e eu lembro de ficar bastante abalado. E uma das coisas abalada é pode já não voltar a vir mais Regresso ao Futuro, porque até à data nós queríamos que houvesse um quarto, um quinto e um sexto, não é? Porque havia sempre razões para que não voltar ao passado, porque é que não voltar ao futuro. Porque eu creio que já não era só uma especulação nossa, porque não, e nem isso. Eu acho que nós ainda não tínhamos passado pela Wizard Magazine pela ideia, claro, de que podia haver sequelas eternas aos filmes. E a trilogia fica resolvida, não é? Sim, quando acaba. Acho que é dos poucos filmes que nós ficamos felizes com o terceiro, apesar de eu não ser um grande fã do terceiro. Ter a ver uma conclusão que diz agora já não há mais viagens, não há maneira de, ou seja, o que faças agora não dá para voltar para trás. Agora, dito isto, o primeiro filme seria perfeitamente autossuficiente. Não, o primeiro filme é mais que suficiente. Quando o Bob Gale é o autor do guião. O Bob Gale, nós vamos viver com o Bob Gale mais anos, porque ele até vai escrever cómics do Homem-Aranha que nós vamos ler 20 anos depois. Exatamente. Mas toda a gente elogia muito o guião do Regresso ao Futuro, porque ele é um bocadinho uma espécie de Great Gatsby do cinema pop, no sentido em que fecha todos os twists, os plot twists que abre, ou seja, tudo ali fica resolvido, desde a perda da propriedade da família do Dr. Brown, a compra o roubo do plutónio. Há muito poucas coisas que fiquem mal resolvidas ou resolvidas de forma insatisfatória. E nesse aspecto é mesmo um guião perfeito para uma história de cinema pop, de pipoca. Sim. Mas eu acho que a grande parte do carinho que nós, os três, na escola, desenvolvemos pelo Regresso ao Futuro é porque nós, sem sabermos, íamos estar a reviver aquele personagem do Marty ao longo das nossas vidas, fosse no skate, por exemplo, fosse na guitarra elétrica, fosse nos All-Star que ele usava. Há uma série de aspectos em que o Marty vai sendo o anúncio das coisas que nós íamos fazer e consumir nas décadas seguintes. Passando essa abordagem, agora estou tipo, seja o meu futuro, quando vi o Marty eu idealizei isto, vou ser eu quando for adulto, por isso vou usar All-Stars, calças de ganga, usar uma camisa de ganga, uma camisa não, um casaco de ganga, e eu vou ter um skate e a guitarra, pronto, já sei qual é a história. Felizmente nunca tivemos uma relação dúbia com a nossa mãe. Não, graças a Deus. Foi um aspecto não profetizado pelo filme. Porque o que é que se diz? Isto é quase ridículo nós estarmos a tentar relembrar a história para pessoas que toda a gente conhece esta história. Mas aqui a gente pode criar tocar nas feridas naquela brincadeira, que é o mais engraçado do filme, que eu acho que tinha aqui um lado que era um certo tabu da minha parte, que é quem tu achavas mais gira? Do primeiro, a namorada do Marty ou a mãe do Marty no passado? A mãe do Marty. Exatamente. Mas nós sabíamos que era a Lee Thompson, mas nós sabíamos que nós não podíamos pensar em alguma coisa entre o Marty e a mãe, que se nós quiséssemos ser o Marty, não é? Utilizar, porque era a nossa mãe, apesar dela ser a miúda gira.
E isso criava aquele mas não, ela é minha mãe, estás a ver? Porque, voltando à história de trás do Ferris Bueller, nós tínhamos a miúda e tipo, ok, fixe, vai ter miúda, mesmo não houvesse situação de beijo onde tipo, o gajo vai conseguir a miúda e ponto final. Ali ele tem que fugir da miúda. Ele tem que fugir da miúda porque é a mãe. E isso é muito perturbador. E é duplamente subversivo, porque subverte as regras do filme de aventura tradicional. Sim, em que o herói tem que caçar a miúda. Aqui ele tem que fugir da miúda. E apresentar a miúda ao pai. Exatamente. E eu aí fiquei, lembro-me na altura ver e tipo, a miúda gira ainda por cima. Era muito mais interessante do que a atriz original da namorada do Marty. E reza a história que o Bob Gale teve a ideia para escrever este filme muitos anos antes do filme ser executado, quando ele encontra em casa do pai o yearbook, o anuário do liceu do pai, e percebe coisas que ele não sabia da vida do pai dele, que o pai dele tinha sido tipo o líder de turma, tipo uma espécie de delegado da turma, e ele pensou, mas será que se eu tivesse andado no liceu com o meu pai, eu me teria dado bem? É porque eu detesto este tipo de pessoas hoje em dia no meu liceu. Eu estava a pensar numa cena tão mais bizarra, que era o gajo tinha pegado num livro tipo, olha esta boa zona, para a casa de banho, oh my god, é minha mãe. Mas essa conversa acaba por continuar na cabeça do Bob Gale, porque ele depois, quando se junta com o Robert Zemeckis para dar carne ao filme, eles começam então a pôr essas hipóteses, a dizer, então e se tu descobrisses que a tua mãe era a slut, tipo, era a potéfia da turma onde ela tinha dado, então todos os podres que tu não ias querer saber sobre a vida dos teus pais se tu tivesse andado com eles no liceu, e eles começam a pôr essas hipóteses que depois abrem justamente completamente para Lorraine sim. durante o filme. Era muito bizarro. Eu lembro-me que tinha essa, porque a Lorraine era muito gira, e aquele lado super inocente e ao mesmo tempo mas era um bocadinho catty e tal. Eu fiquei tipo, isto é engraçado, mas não é minha mãe. não, porque pode ser a mãe. E então retirava, havia essa sensação mais de, mas também torna o filme muito fora do normal, porque não seguindo esse script que o herói fica com a miúda, é que o herói tem que fugir da miúda e que tem que apresentar a miúda à figura para poder ele ter a sua continuação, a sua vida. É muito interessante, porque vai um bocadinho fora do que estava escrito e que normalmente podias contar como o standard habitual. E não vou dizer que não foi isso que me fez ver o filme, porque na altura não analisava cinema, nem hoje analiso cinema, mas não vi o cinema como hoje em dia vejo. Mas para mim o Regresso ao Futuro era um filme muito divertido, que tinha um dos melhores carros. Ou seja, quando nós tínhamos a nossa lista de carros favoritos, tínhamos o Ecto One, Caça Fantasmas, tínhamos o Knight Rider, o Kit, não era? E tínhamos ainda a carrinha dos A-Team, dos Soldados da Fortuna. Soldados da Fortuna, é verdade. Depois havia também aquele do Electroman, acho que era o Electroman o nome da série, aquele tipo que tinha... Sim, ou o Laserman, ou aquele que fazia um carro com tipo uma bolinha azul. Sim, exatamente. Também havia esse. E depois DeLorean. E o DeLorean era o carro. Tinha tudo para ser um aspecto de Lamborghini. Na altura, nos 80, carros com portas em asa de gaivota. É asa de gaivota, exatamente. Porque tens o de borboleta que abre de uma maneira, de gaivota abre de outra. E eu lembro-me de, este é o carro que eu gostava de ter quando crescer. E sem saber que o carro tinha imensos problemas. Mas... E era isso tudo, essa mística toda de um carro fantástico, com uma viagem para o passado, com uma aventura super divertida. Sim, o filme, uma das coisas mais giras do filme é que o filme corre todos os pontos da cultura da adolescência. Sim. A geração nos anos 50 da cultura dos adolescentes, começando pelos cómics da EC Comics. Exatamente. Para quem não sabe, a EC, que significa Entertainment Comics, publicava os cómics mais vendidos na América da altura. Eram todos cómics de terror ou de crime, e que foram fortemente perseguidos. Num caso polémico,
com idas a tribunal, queimas de livros, etc., que culpavam os cómics de ser a razão da delinquência juvenil. E nós temos o momento em que aquele miúdo, o filho do Peabody, quando o Marty entra choca em 1955 e choca contra o celeiro da família Peabody, o rapazito está a ler um cómic da EC, supostamente Man from Outer Space, não é? Uma coisa Tales from Space. E na capa a ilustração de uma nave espacial de visitantes de Plutão ou não sei o que, era muito semelhante ao DeLorean. Depois temos a criação do skate, ou seja, a primeira vez que a América vê um skateboard é quando o Marty rouba aquele carrinho de rolamentos, aquela trotinete de rolamentos dos miúdos na rua e usa só a prancha para fugir ao gangue do Biff. Temos a criação do rock and roll, quando ele vai tocar, o Marvin Berry telefona ao primo que é o Chuck Berry, o pai do rock and roll. Hey Chuck! It's Marvin! Your cousin Marvin Berry! E ele põe-no a ouvir o Johnny B. Good tocado e cantado pelo Marty McFly. Portanto, nós temos ali a criação de todos os pontos, a chave da cultura da adolescência na América. O rock and roll, os comic books, o skate, etc. Ele está a criar a cultura dos putos toda. É verdade, pá. Eu na altura nós entramos também quando andámos quando somos colegas do quinto ano, entramos também na questão do skate e lembro que nós os dois adorámos toda a situação dele a sair da casa do Doc de skate e apanhar aquele blade, aquele carro e ficar, pá, isto aqui era genial, ir para a escola de skate e apanhar um carro e ir dar boleia até à porta da escola. O filme, é um dos poucos filmes, isso tu já sabes, um dos poucos filmes, sabe? É um dos filmes de que se estiver a passar na televisão a qualquer momento eu paro estar a fazer o que estou a fazer para prestar atenção ao filme, porque é profundamente um filme muito divertido, me faz muito viajar no tempo, tanto no filme, não é? Como na nossa amizade, porque faz lembrar de tudo, porque nós mesmo atualmente ainda continuamos a falar e colecionar coisas do Regresso ao Futuro. Nós temos as figuras, depois há um póster em minha casa que foste tu que me ofereceste com o cartaz do filme. Depois há os carros que tu também tens, depois o carro também estás a montar. Tudo isso, o Regresso ao Futuro nunca sai da nossa vida e nós, por mais que a gente ainda por cima o Regresso ao Futuro até me ajuda a lembrar da idade da minha mãe, porque a minha mãe nasceu em 1955, que é o ano em que o Marty conhece a mãe, claro, é o ano em que ele regressa no tempo. Logo aí tem essas ligações. Sim. E bom, nós temos uma história muito engraçada para contar, porque este talvez é o ponto alto. O ponto alto deste episódio é que, como eu tinha dito no início, 1989, que foi o ano em que eu e o Duarte e o Tiago nos conhecemos no Estornado, é o ano em que estreia a segunda parte do Regresso ao Futuro, e portanto nós rapidamente nos pomos outra vez a par do filme e o Tiago, o nosso colega, entra num tal ponto de entusiasmo com a narrativa do filme. Exato. Que ele começa a desenvolver a teoria, a paranoia / peta / delírio / brincadeira de recreio, de que durante uma noite de tempestade um Peugeot 205, o carro do pai é atingido por um relâmpago. Não, porque calma, assim, o carro leva com um relâmpago. Nós perguntamos, mas como é que leva com um relâmpago? E ele disse, meu pai pediu-me estávamos a levar um para-raios ou uma antena, já não sabemos bem. Eu acho que era um para-raios, porque eu lembro da história de para-raios e eu pensei, mas a meio da noite, para-raios numa cena gigantesca, no meio de uma tempestade, à meia da noite, o pai pede ao Tiago para ir ao carro, acho que era assim, não é? Tratar do estava uma chuva terrível, tirar o para-raios, deixa tirar a antena. Acho que eu tenho. Será que o Tiago já tinha um para-raios ou a antena? Será que o Tiago tinha um carrinho de choque?
Viste um beijo de dizer o carrinho de choque com aquela estrutura. Pá, tirem isso daí que aí com os relâmpagos e isso ainda vai pegar fogo. O meu pai e o pai do Tiago partilhavam o facto de terem os dois Peugeot 205 daquele cinzento Sim, metalizado sim, que é sim. a cor do DeLorean. Exato. Só que o meu nunca se transformou numa máquina do tempo. Porque não tinha para-raios, estava espetado no carro. E eu e o Tiago diz que apercebe-se depois de ter sido atingido pelo relâmpago que Tinha viajado. que a estrutura do seu tablier mudou, não de forma muito radical, porque ele diz que o carro dele, não sei como, já tinha um painel digital. Exato. Não era, o relógio não era de ponteiro, não era analógico. Exatamente. O relógio do carro era um relógio digital. Não era o caso do Peugeot do meu pai. Sim. E então ele, não sei, aí tenho que admitir ignorância ou esquecimento, já não sei como é que ele põe o carro a trabalhar. Exato. E faz a experiência de viajar no tempo. Exato. E ao longo de 1, 2, 3 semanas, o Tiago vem todos os dias para a escola Contar a história da sua viagem da noite. Mas era sempre anterior. um pedaço, sempre um pedacinho. Tipo, eu encontrei-me contigo e falei de coisas. E o mais engraçado era. Sim, ele salva-nos a vida. Primeiro salva-te a vida, a ti. Sim. E que essa parte mais cómica, eu lembro-me de ele salva-te a vida E a ti sabes andar também, de skate, certo? Na explosão do laboratório. Mas eu acho que ele ficou a pensar tipo, será que eu deixo o gajo ali eu vou ajudar? E eu acho que foste tu, não, porque de certeza eu ia ajudar. E ele, ok, se calhar provavelmente fomos lá ajudar e eu lembro-me de ter esperado até o dia seguinte para saber se o gajo tinha-me salvo ou não. E ele disse, sim, estás salvo, estás bem, estás com vida. E eu, fantástico. Sim, ele ia nos dizer-nos, vocês passaram por um acontecimento terrível quando vocês têm 18 anos ou 20 anos, aqui e acolá, e todas as noites o Tiago ia fazer a viagem no tempo e ia progredindo na aventura e salvando-nos de peripécias. Não foi o skate que foi, voou pelos mosquitos. Nessa altura eu começo a andar de skate, não é? Para em 1990 ou por aí. O skate e então o Tiago João assume que eu ia continuar a andar de skate até aos meus 18 anos e daí em diante. E então ele apanha-me envolvido com um gangue, um perigoso gangue. É por isso que eu estava a dizer. Tu estavas associado a um movimento de skate, mas muito a mal, com quase daggers, os daggers. Exatamente. Dos loucos do skate. Eu era dos vilões, estava no gangue dos vilões, exato. praticamente. E então a missão do Tiago naquelas primeiras noites é salvar-me de ser perseguido pelo gangue. Fazendo com que na aventura que ele traça para me salvar, ele passa a ser perseguido pelo gangue, inclusive ele é vítima de tiroteio. Exato. E eu sou salvo por um acidente que foi uma bala perdida que atinge uma pedra que para o skate. Há uma coisa assim, há uma bala perdida. O Tiago já está a fugir do gangue, o gangue dispara sobre ele, uma bala perdida faz com que uma pedra ou qualquer coisa na calçada meta-se na roda e tu cais. E eu acabo por nunca me encontrar com aquele gangue onde eu ia estar envolvido em uma vida de crime e por aí fora. Assim como eu estava muito interessado no skate, tu disseste sempre que tu querias ser cientista. E o Tiago João, de facto, assume isso. Ele, tu és cientista. E vai explodir o teu laboratório. E o teu laboratório explode porque tu fechas com demasiada força a porta do teu laboratório e provocas com os químicos. O meu ganhador deixa-me fechar a porta. Não, aquilo provoca os frascos misturam-se químicos que não deviam ser misturados e tu és vítima da explosão do teu próprio laboratório. Primeiro de tudo, que merda de laboratório que eu tenho, que ao fechar a porta faz um bocadinho com mais força que é tudo, não é? Deixa lá fechar a porta e cai-me uma prateleira e eu, bolas, lá vou ter que ir ao IKEA mais uma vez comprar umas prateleiras. Eu sempre, sabes que é engraçado, há uma coisa que acho que nunca te contei isto. Houve uma série durante algum tempo do Flash, mas a série antiga dos anos 90 e havia uma parte em que o tipo está na introdução, ele está a mexer depois há uma explosão com um relâmpago e vê se ele levou para trás. O gajo está de bata. Eu sempre imaginei-me, isto sou eu no futuro. O Barry Allen, E eu isto sou eu. Sempre que, durante muito tempo, quando via filmes em que havia explosões de laboratório e via-se o tipo a voar dentro do laboratório, eu pensava, isto seria eu na tal explosão do Tiago.
eu adorava esta história, era das coisas mais fantásticas, porque nós durante muito tempo andávamos a perguntar isso. Tipo, o que é que foste, ontem foste, ontem à noite foste, não, hoje não, tive de fazer trabalho de casa, ok, no dia seguinte, tu hoje foste, ele, fui, e aconteceu isto. Eu lembro que no final ele já devia estar assim um bocado cansado e tipo, não, era tudo mesmo, tu estavas a trabalhar. No final, não, é que a história, se eu me lembro corretamente, tem mesmo um desfecho. Ele assiste ao fim do planeta Terra e decide nunca mais voltar a fazer nenhuma viagem depois disso. Ou seja, ele decidiu fazer isso tipo, vou calar estes gajos que já estão fartos. Eu não consigo, a dizer com absoluta certeza de que eu não tenha delirado isto, mas foste o culpado. Ele eu sei o que é que foi. Tu estavas a andar de skate e depois contra o meu laboratório eu estava a instalar umas prateleiras novas, agora isto nunca mais cai, e tu bates contra a porta, tipo, só isto, e de repente não, e fim do mundo. E o que o gajo fez, que ele nunca admitiu, foi, chegou um tempo e disse, vou dizer ao Sérgio, provavelmente o gajo vai se fartar dos skates e ele vai se fartar assim perto de 7 até o fim, e vai se dedicar a outras cenas, e é isso que vai acontecer, e foi isso que aconteceu, e isso é o futuro, e eu nunca destruiu o mundo. Acho que deve ter sido isso. Mas tu levantas um problema porreiro aqui, porque eu de facto não sei como é que ele chegou ao ponto de encontrar finalmente a data do fim do mundo, mas sei que nessa altura o Peugeot 205 já tinha sofrido alterações para o carro poder voar, e ele assiste à explosão do planeta Terra, afastando-se do planeta já, e portanto o planeta explode debaixo dele e ele consegue regressar ao nosso tempo on the nick of time, e a partir daí nunca mais tivemos histórias do Peugeot a viajar no tempo. Mas o gajo podia viajar para o passado, o planeta não tinha explodido ainda. Porquê o gajo viajava só para o futuro? Ele põe fim àquilo. Eu acho que havia eu acho que ele viaja para o futuro, que é a única hipótese do gajo não conhecer a mãe. É a única maneira do gajo não se ter com a mãe. Sim. Não, é tipo, ainda bem, mas podia-se ter com a avó ou com... Não, se fazia-se muito para trás no passado. Muito para trás para evitar, mas fosse a no mãe, futuro, com a neta. Pois é. Também era um dilema muito grande. Mas pronto, eu sei que ele decidiu pôr fim ao carro e às viagens no tempo, provavelmente já cansado de nos trazer todos os dias novos episódios das aventuras. Provavelmente a gente estava a ser boa da crítica, tipo, isso é muito fraco. E ele, então amanhã vou destruir o mundo. Mas eu tenho quase a certeza que ele deve ter visto o fim do mundo quando tu foste, quando pegaste no teu skate e estavas lá e bateste com o skate numa merda qualquer e caiu e eu combustão. Porque eu lembro quando era miúdo eu dizia que queria ser cientista, mas as pessoas, cientista? Sim, cientista louco. Lembro perfeitamente de dizer que é ser um cientista louco. E hoje em dia, se eu dissesse isso na escola, provavelmente tinha uma consulta. Não, depende do ano escolar. 5º ano, 6º ano. Quer ser cientista louco? Está aqui o número do psicólogo. Porque eu lembro-me de adorar ir, como sabes, uma vez ir pegando fogo ao laboratório lá no Rinha, porque eu era muito bom aluno a físico-química e a professora gostava muito de mim e não queria. E um dia decidi ver como é que era uma combustão dentro do fósforo, e o fósforo era tipo, era assim um vulcãozinho de fósforo, tinha tipo, não digo um palmo de altura porque não era, mas assim, uns 4 dedos fechados na altura, e eu que estava a brincar e houve um bocadinho sabes, daquela fagulha, e eu tipo, ok, isto não vai, de repente você e de repente uma grande fumarada, tivemos ser todos expulsos da sala. Mas pronto. Agora vamos regressar ao filme, porque depois de anos e anos a consumir o Regresso ao Futuro, eu só aqui há 5, 10 anos atrás, só mais recentemente é que eu descubro que o Michael J. Fox não era suposto ser o Marty McFly. Exato. E aquilo nem nos cabia na cabeça, não é? Como é que não era suposto ser o Michael J. Fox, o Marty McFly? Afinal, tinha havido 6 meses de filmagens com o Eric Stoltz. Exatamente. Que é o ator que nós conhecemos mais naquele filme The Mask, aquele filme com a Cher, do tipo que tem a cara deformada. Sim. Conhecemos-lo mais tarde no Some Kind of Wonderful, que tem também a Lee Thompson. Exato. Como a miúda gira do liceu, e no Say Anything. Exato. Mas
Epá, eu simpatizo com o Eric Stoltz. Sim, eu também simpatizo, mas a pessoa não é o Marty. Não é o Marty, não é o Michael J. Fox. Pois, e não é o Marty, e não podia ser. Marty, de facto, a produção do filme sentiu o mesmo. Toda a gente, quando tu hoje vês documentários sobre o Regresso ao Futuro, toda a gente diz que de facto aquilo não estava a funcionar. O tipo de humor do Eric Stoltz, a química entre os atores, não estava a fazer justiça ao guião, e eles decidem expulsá-lo, despedi-lo do filme e vão buscar o Michael J. Fox. Mas ele é expulso um bocado na altura quando o Michael J. Fox arranja um furo, não é bem um furo, consegue conciliar as gravações do Family Ties. Ele filmava o Family Ties de manhã e durante o dia, depois ao fim da tarde e à noite ia filmar o Regresso ao Futuro, o que explica porque é que há tantas cenas noturnas, segundo dizem, no Regresso ao Futuro. Mas ainda bem, confesso que sim, porque senão, imagina a cena do carro ser tarde, não é? A cena do gajo acelerar o carro e atingir os 80 ser à tarde, ou a parte do baile à tarde. O combate é à noite, não é? O combate entre o pai, o George McFly, e o Biff é à noite. Imagina o escape dele ser à tarde também. À noite sempre dá com os faróis. Claro, funciona perfeitamente. É também durante a noite que ele vai à casa do Doc apresentar-se, dizer que ele é Aí eu percebo que podia ser de manhã ou de tarde, uma coisa assim parecida. Claro. Agora, sim, é quase de cenas noturnas. Por acaso não tinha pensado nisso na parte das cenas noturnas. É durante a noite que eles vão esconder o carro atrás do... Ou não, o carro já estava escondido atrás daquele placar das obras que anunciava o bairro onde o Marty virá a morar no futuro, e é lá que ele deixa escondido no seu futuro bairro o DeLorean, e durante a noite ele e o Doc Emmett Brown vão ver. É a primeira vez que o Doc Brown vê o flux capacitor, o condensador de fluxo que permite que é aquela forma de Y. Mas uma coisa engraçada, agora de perguntar-me uma coisa: tu na altura tinhas prestado atenção àquela brincadeira que eles fizeram, que é ele chega e bate, aquilo chamava-se Two Pines Mall, e ele bate nos Pines e aquilo cai, mas quando ele volta para o futuro, ou seja, quando ele volta outra vez ao tempo presente, já não é Two Pine Mall, é Pine Mall. Pine Mall, sim. Não é? Tu, quando eras miúdo, reparavas isso? Não, diria que não. Também não. Não sei. Talvez não reparei Eu, a dada altura, eu vi tantas vezes o filme que a dada altura já devia ter notado isso. Já viste, mas não quando nós éramos colegas no externato, não. Eu só vi isso muito mais tarde e foi... Aquilo é uma parte que está... é mencionado pelo menos 3 vezes durante o filme, porque quando o Doc Emmett Brown tem um momento de distanciamento da primeira viagem no tempo, que é a viagem que o cão, o Einstein, faz durante viagem 1 minuto para o futuro. O Doc olha em volta, não é, para o parque de estacionamento do centro comercial e diz: eu ainda me lembro de quando tudo isto era terra de cultivo. Exato. E havia o velho Peabody tinha a ideia de fazer aqui um pinhal. E portanto nós ficamos logo com essa ideia, isto ia ser um pinhal aqui. E depois o Marty atropela o pinheiro, dos pinheiros, e o velho Peabody diz: oh, my pai, e dispara contra o carro portanto os pinheiros, aquilo lá está, os tais detalhes que estão sempre a ser resolvidos ao longo do filme. Desde nós vermos quando o filme começa e nós temos aquela cena interior do laboratório do Doc, não é? Sim. Ele está a viver e a trabalhar numa espécie de garagem, numa oficina, mas nós, com aquele primeiro passagem da câmara pela casa do Doc, vemos um artigo de jornal na parede que tem uma fotografia da propriedade Brown, da mansão onde nós vamos depois conhecer o Doc em 1955, e a notícia é de que a casa ardeu e de que a família Brown perdeu todos os haveres e por aí fora. Portanto, há sempre estes pequeninos detalhes que estão a ser preenchidos ao longo do filme todo. Porque é que o Doc em 85 já não tem a propriedade, porque é que já não tem a mansão onde nós o conhecemos. Se calhar essa parte do fogo também está associada àquela brincadeira quando eles estão em cima da mesa e estão a simular, e o carro pega fogo e vai contra um cesto e candeia-se logo, e ele depois vai apagar rapidamente com o extintor. Sim. Melhor, até acho que é o Marty que fica mais assustado, e depois o Doc vai lá com o extintor super calmo, tipo,
passar ali. Tu estás a falar da cena em que eles construíram uma maquete, o Doc construiu uma maquete da cidade Hill Valley. Essa cena merece uma menção especial, porque a maquete que o Doc constrói é toda feita com utensílios de cozinha, com chávenas e garrafas de ketchup e isso tudo pintadas de branco. Exato. E isso é uma homenagem direta à capa do Breakfast in America, do Supertramp, que tem a Manhattan toda construída com utensílios de um diner, e portanto é aí que eles estão a ir buscar a maquete que o Doc faz. E o carro incendeia-se com a descarga elétrica e vai pegar fogo uns trapos que lá estão no cesto. Ainda bem que, entretanto, falando de atores, que o Doc Brown é o Doc Brown, ou seja, a escolha do ator do Christopher Lloyd é super bem escolhida. Eu não imagino outra pessoa fazer o papel de Doc Brown, sobretudo naquela altura, e é das figuras mais acho que todos nós gostávamos de ter um familiar assim, um tio, um avô, uma pessoa próxima que fosse um Doc Brown. Nós tínhamos convivido com o Christopher Lloyd muito intimamente um bocadinho antes de nos termos conhecido, porque ele é um dos personagens do Quem Tramou o Roger Rabbit. Sim, ele era o Judge, era o Judge, o vilão da história. Exato. Pois é, porque eu não tinha reparado isso. Melhor, tinha reparado, agora que falas disso é engraçado, mas completamente diferentes as personagens. Uma é adorada e outra é odiada. Ele também ficou muito conhecido por uma série que eu creio que não tenha passado cá em Portugal, aquela Taxi. Passou com o Danny DeVito e como é que ele se chamava? Depois um filme baseado nele, o Man on the Moon. Andy Kaufman, sim. Fazia do tipo grego, acho eu. Sim, passava no Canal 2 ou na RTP2, mas lembro-me do que o Christopher Lloyd foi para mim uma das figuras muito bem escolhidas. Outro ator que também tem o seu culto é o Crispin Glover, o pai do Marty McFly, George McFly. Mas é uma personagem muito... Não é uma personagem, a personagem é boa. O ator era muito fora. Era muito fora. Tu soubeste aquela cena dos steaks. Tu viste aquela cena dos steaks que eles tiveram que fazer pôr uma cancelazinha à volta, dizer tu não podes sair daqui na cena dele. Ele está a falar no jardim enquanto está à porta de casa a pendurar roupa e eles estavam, ele estava sempre a sair de cena e ele plano e ele tipo, vamos pôr aqui uma cercazinha e tu ficas aqui dentro. Ele é um tipo muito excêntrico, que faz cinema muito fora da caixa. Ele não ficou em bons termos com o estúdio e com a equipa de produção do filme. Ele não volta para o segundo filme. Ele e quem? E a Claudia Wells, a Jennifer, que era a namorada do Marty McFly. Nem ela, nem o Crispin Glover voltam para o segundo filme. A Jennifer passa a ser a Elizabeth Shue, que nós conhecíamos do Aventura Fora de Horas, ou Babysitting After Midnight. É o Adventures in Babysitting, Aventuras Fora de Horas, não era assim? Sim. E do Karate Kid, ela também é a namorada do Daniel San. Melhor, começa por ser a namorada do Mauzão, não é? E depois passa-se do Daniel San, é verdade. Eu sabes que eu ou La Russo, o melhor dizendo. La Russo, no outro dia tive a ver um filme com ela, que é o Santo, que ninguém gosta, e eu adoro esse filme. Eu também. Com o Val Kilmer, eu adoro esse filme, e fui ver ao cinema e adoro, e ela está muito engraçada, está muito gira nesse filme. E eu no outro dia estava a fazer zapping e passei pelo filme e não fui capaz de jogar, e cada vez que a via começava sabe aquele sorriso de miúdo de 16 anos, tipo, isto é aquela namorada que eu desejava ter. Mas então, só para terminar, o Crispin Glover diz que não gostou da tonalidade moral do filme. É uma das coisas que o faz entrar em colisão com a equipa, é que a solução do filme, ele diz, é completamente imoral para ele, que o miúdo esteja insatisfeito com a família e resolva os problemas transformando a família numa família abastada, com jipes na garagem da casa e com 2 carros e a jogarem ténis, e que ele diz, isto é triste, é uma história muito triste, de acordo com o Crispin Glover, porque no fundo o Marty está a voltar para uma família que não viveu com ele. Exato. Ele nada sabe daquele casal, ele nada sabe dos irmãos. O tempo que o pai andou a escrever um livro. E quando ele sai em 85, o irmão
era uma espécie trabalhava num McDonald's, não Sim, trabalhava trabalhava num fast food. Yeah. A irmã não parece fazer nada. Sim. O tio está preso, a mãe bebe demasiado, tem problemas de peso. E o pai é apenas uma pessoa frustrada e um totó. É pisado pelos gajos todos do escritório, na figura do Biff, que é o superior a ele, que lhe parte o carro porque bebe enquanto conduz e depois põe as culpas em cima do pai, do George. E depois, quando regressa outra vez de 1955, quando encontra o pai, é um autor de ficção científica, é ele que lidera sobre o Biff, que tem uma empresa de auto-detailing, de limpeza e tratamento de carros. O irmão mais velho vai de fato para o escritório, todo, e a irmã é uma pessoa super também despechada de vida, todos ocupados com o seu. Eu por um lado até percebo, o lado dele está correto, é verdade. De repente acordas e tu, viajas para o teu presente e de repente tens uma vida que nunca aconteceu, não é? Ou seja, tu não fazes a mínima ideia como é que está ali, não é? Porque se eles estivessem abastados, provavelmente ele nunca teria conhecido o Doc, não é? Pode ser que isso aconteça, não é? É o fator dele viver ali um bocadinho numa relação até estranha, de fugir um bocadinho de casa para fugir aos problemas. É verdade. Que o faz conhecer o Doc. Mas por outro lado, eu percebo também esta coisa de ele, na verdade, altera o pai, ele ou seja, ele dá um empurrão ao pai para se tornar a pessoa que de facto pode ser, ou seja, ele torna-se a autoridade sobre o pai, ou seja, é ele que ajuda o pai a crescer, é ele que se torna o pai do pai, empurrão, ele torna-se o pai do seu próprio pai. Ele que dá um empurrão ao pai para perceber que ele por si só consegue fazer tudo aquilo, porque é pela primeira vez em que ele dá, ou seja, ele não dá soluções ao pai, o pai é que faz a solução, não é? Ou seja, ele diz: podes fazer isto, podes fazer aquilo, vais falar com ela, vais fazer. E é a única altura que ele está quase a ir embora e diz: não, vou aqui dar um borraço ao Biff e deixar o gajo meio KO, não é? Quando ele se despede do pai no liceu, depois do baile, da noite do baile, o pai diz-lhe, quando se despede dele: it's been educational, não é? Ou é o Marty é que diz: it's been educational. Mas agora não funciona para esta interpretação. Mas eu percebo, pai, mas tu notas até a linguagem corporal do pai no final está muito mais. Ainda estamos a falar do pai do passado, não é? O George no passado já está mais altivo, está mais direito, não está tão tímido. No liceu já se começa a falar dele como: George, já pensaste candidatar-te a presidente? Exatamente. Que era esse final ligado ao livro, não é? Exatamente, o pai como o anuário do pai do Bob Gale. Exatamente. E disto tudo, viajamos outra vez para o passado, já viste? Voltamos para o início da nossa conversa até com uma conclusão. É verdade. Já só dizer, quem tiver interesse nisso, o Bob Gale voltou a escrever histórias do Regresso ao Futuro num cómic há uma pequena editora que é a IDW que publicou short stories escritas pelo guionista e o criador do Regresso ao Futuro. Boa. É possível saber como é que o Marty e o Doc se conhecem pela primeira vez. Há por aí, quem quiser explorar o imaginário do Bob Gale à volta daqueles personagens tem cómics para ler. Mas temos que admitir que o final do Regresso ao Futuro é impecável. Quando tu pensas que o filme acabou e de repente vês um carro a chegar aí contra o contentor do caixote do lixo e eles abrirem e está lá o Doc a dizer: preciso da tua ajuda, e o gajo começa a tirar lixo para pôr no Mystery Fusion. Ele diz: qual o problema? Ele diz: o problema não são os teus pais, agora os teus filhos. Ele: o quê? Vou ter filhos? E ele mete-se no carro. E aquela história toda de mas esta estrada é melhor recuar, Doc, não tem estrada suficiente para chegar aos 140 km. Roads. Estradas. Where we're going, we don't need roads. E e o gajo levanta o carro. E eu quando vi isso foi tipo: oh my god, carro voador! E assim acabava o primeiro. E nisto não vamos dar o início ao segundo, senão temos mais tempo, porque o segundo é o meu filme. Apesar de muita gente não gostar do segundo, ou não apreciar o segundo, eu gosto muito do primeiro. Não tenho que ter ao chapéu, porque eu não posso gostar do segundo se não gostar do primeiro.
Mas o segundo vai buscar coisas do primeiro, vai buscar o futuro, que eram coisas que na altura, quando éramos miúdos, queríamos imaginar como era o futuro. Isso tornava o filme muito interessante. E depois toda a tecnologia que o filme tinha, não é? E é isso que nós depois vamos ver, se calhar, num futuro episódio do Regresso ao Futuro Parte 2. E até podemos dizer que é um segundo trabalho de Hércules, Regresso ao Futuro Parte 2, ou Regresso ao Futuro Parte 2, não é? E acho que assim podemos dar conclusão a mais um episódio. Combinado. Vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos nas plataformas de podcasts e no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules. Adeus.